Vira uma pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: hoje, aqui, Deus vai trabalhar pesado. Agora aponta para o coração dela. Aí. De novo, hoje, aqui, Deus vai trabalhar pesado. Aponta para o coração dela e fala: aí. Terceira vez, hoje, aqui, Deus vai trabalhar pesado. Aí. Quem crê nisso, bate palma e diga glória a Deus. Aleluia. Levanta as tuas mãos para os céus e fala assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração, o meu espírito para o Senhor trabalhar pesado. Põe as duas mãos na sua cabeça e fala: aqui. Põe as duas mãos no coração e fala: aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Repita comigo. Hoje, repita forte. Hoje, o reino dos céus vai explodir dentro de mim. Pensa nisso e repita comigo. Hoje, o reino dos céus vai explodir dentro de mim. Terceira vez, hoje, o reino dos céus vai explodir dentro de mim. O título da mensagem de hoje é Ondas Sonoras Codificadas que só o Eterno abre. Aleluia. Fala comigo. Ondas sonoras codificadas que só o Eterno abre. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, fala comigo, Deus sonda o meu coração. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Agora, caminha comigo para Coríntios, para frente. Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14, 1, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação. Fala comigo, buscar com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Repete comigo. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém entende, mas o Espírito fala em mistérios. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: você não vai entender. É codificado. E só o Eterno tem poder de entender. Você entendeu? Fala para ela: entendeu nada. Não é para você entender? É para você receber. Quem está pronto para receber, diga glória a Deus. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se assentar.
Agora aí, ó. Lê comigo aí, versículo 10. 1 Coríntios 14, 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Fala aí um idioma pra mim, alguém. Inglês. Vou falar um dificílimo. Português. É difícil, sabia que o português é uma das línguas mais difíceis que tem? Outra língua. Espanhol, mandarim, árabe, hebraico, russo, italiano, chinês, francês, tailandês. Mas você escolheu estudar tailandês? Nossa, você está escolhendo difícil. Alemão, coreano, boliviano é uma língua? Ó, eu acho que na Bolívia fala espanhol, né? Aramaico. Já tá bom, gente. Tem muitas línguas, né? Agora, a língua do céu é impossível de se ensinar. Ninguém faz um curso para aprender a falar a língua dos anjos. Ninguém estuda num cursinho presencial, online, ou tem o poder de transmitir este ensino da língua dos anjos, a língua de fogo. Fala comigo, só um tem poder de dar este poder. Porque falar a língua dos anjos não é algo que se aprende, é algo que se recebe. E só Deus tem o poder de dar esse dom a alguém que, como nós lemos, se dedica a buscar o dom espiritual. Alguém aqui tem interesse de receber de Deus esse dom espiritual de falar a língua dos anjos? Levanta a mão direita, deixa eu ver. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo segue ensinando, versículo 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Vocês citaram aqui um monte. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Fala comigo, só tem um idioma que ninguém entende. Só Deus entende. Que idioma é esse? Pergunta, que idioma é esse? A língua do céu. Versículo 14. Pois, se oro em uma língua, meu espírito ora. Orar em mistério, orar a língua dos anjos, orar no idioma do céu, não é para se entender com os ouvidos humanos. É uma oração que conecta diretamente o seu espírito ao Espírito Santo, que diante do trono do Eterno intercede por você com gemidos inexprimíveis. Faz assim comigo. O meu espírito ora na língua do céu ao Espírito Santo. Fala comigo, é a minha conexão com o Eterno, cifrada. Versículo 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, o apóstolo Paulo fala, por falar em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele mantinha esse hábito espiritual de muito poder, porque a oração em línguas é a oração mais poderosa que tem. Ele registrou isso aqui, que ele falava em línguas estranhas, na língua dos céus, mais do que qualquer um ali no santuário. Por quê? Porque há poder em orar em mistério. Há poder na oração das línguas estranhas. Há poder na oração da língua dos anjos. Essa é a oração mais poderosa que tem. E hoje eu vou, como um instrumento nas mãos de Deus, abrir a sua mente e tirar 4 possíveis bloqueios que te impedem de receber esse dom de Deus. Porque eu vim para cá hoje cheia do Espírito Santo, tomada dessa missão, desse poder de Deus, para fazer você
receber sobre a sua cabeça hoje aqui o batismo de fogo do Espírito Santo. Você chegou aqui hoje falando uma língua, talvez duas, português, espanhol, português, inglês. Você vai sair daqui hoje falando português e a língua do céu. Jesus falou assim: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Antes de Jesus subir aos céus, não tinha o Espírito que habitava dentro do homem. O Espírito Santo já existia, porque Deus é trino, é Pai, é Filho e Espírito, desde a eternidade para a eternidade. Ele é quem Ele é para sempre. Antes da fundação do mundo, Ele era. E Ele é o que há de vir. Ele é três, mas Ele é um. É a tricotomia de Deus, né? Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Ao mesmo tempo que eles são três, eles são um só. Tudo é Deus. Mas antes de Jesus, o Espírito Santo morava fora do homem. Fala comigo, fora do homem. Fora do homem. E aí quando Jesus falou assim: quando eu subir, eu vou liberar o Espírito Santo para descer. Porque quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava por Jesus. Antes de Jesus estar na terra, o Espírito Santo habitava fora do homem. Depois que Jesus subiu nessa condicional, eu vou subir, e quando eu chegar lá, eu libero sobre vós, para habitar dentro de vós, o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus no altar, a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, eu faço voto ao Senhor de ser fiel a Ti no reino dos céus, enquanto eu viver, ser fiel até a morte. Então nessa hora que você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e você vai viver para Ele, você vai reinar em vida com Ele no reino dos céus, nessa hora você recebe o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você: alguém aqui crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então você já tem o Espírito Santo. Aleluia! Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E receber o batismo do Espírito Santo é outra coisa diferente. A maioria dos cristãos, eles morrem depois, eles recebem o Espírito Santo, têm o Espírito Santo e partem daqui para a glória tendo o Espírito Santo. São salvos, mas perdem a oportunidade de viver essa experiência íntima e profunda do batismo de fogo com o Espírito Santo. E esse risco você não vai correr na sua vida, porque você está aqui hoje, e hoje você receberá esse batismo de fogo no seu espírito. Aleluia! O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma carga de poder da parte de Deus que vem para o seu espírito e enche a sua vida de poder até transbordar. E isso faz o quê? O que eu ganho com isso, apóstola? Primeiro, que é a sensação mais forte, a experiência mais poderosa, mais deliciosa que você já vai ter na sua vida. Nada se compara a isso, nada. Porque é um momento de conexão do seu espírito com o Espírito Santo, onde você fala a língua do Espírito Santo que nem você entende. É o seu espírito no Espírito Santo. É um negócio forte demais. E aí você sente um fogo dentro do seu ser que te domina e parece que te queima, mas não te consome. E isso te edifica. O que é edificar? É construir. Então, uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, é a prova de ser batizado com o Espírito Santo, é falar em línguas. É que você começa a receber um ânimo. Você fica animado num tanto que você não tem noção. Você começa a ficar inquieto. Você começa a dar gargalhada. Você começa a tremer. Você começa parece que está saindo fogo do seu corpo. E você não consegue falar português. Você não consegue falar inglês. Você não consegue falar espanhol. Você não consegue falar mandarim. Você não consegue falar russo. Você não consegue falar hebraico, aramaico. Você fala a língua do céu. Porque você está tomado do fogo do céu, do fogo do Espírito Santo.
Fala comigo assim, é muito forte. Agora vira pra pessoa que tá do seu lado e fala com ela assim, isso é coisa de maluco. Agora fala pra ela uma verdade. Eu não sou normal. Fala pra ela, eu sou espiritual. É mesmo ou você só falou porque eu falei pra você repetir? Pra que serve o batismo com o Espírito Santo? Pra você ter uma intimidade com Deus que ninguém tem poder de interferir. E isso é uma arma que Deus te dá, poderosíssima, para você usar. Ele não te dá uma arma para você deixar guardada, ele te dá essa arma para você poder usar. Ou seja, você tá lá num momento de luta, você tá na escola passando um confronto espiritual, você tá sendo atacado, você tá no seu trabalho, você tá passando uma perseguição, você tá triste, tá angustiado, tá chorando no chuveiro. Então você vence o mal com o bem. Você vence as trevas com a força da luz. Só que esta luz, se você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, não é luz, é fogo. Então você começa a falar em línguas estranhas. E o seu espírito move os céus com fogo em favor da sua vida. E você vai sendo fortalecido, vai se enchendo de força, de força, de força, de poder. De poder. De poder. Aí você vê. O bispo Wellington tem um sapato de fogo. Mas todos os meus sapatos são de fogo. Eu devo ter um sapato vermelho, eu acho. 2. Não é a cor física. Minha roupa é de fogo. Minha calça é de fogo, minha meia é de fogo. A escova que eu pintei o meu cabelo, só porque eu passei no meu cabelo é de fogo. Por quê? Porque se eu sou batizada com fogo do Espírito Santo, tudo que eu ponho a mão pega fogo. Fogo de poder, fogo de unção, fogo do Espírito Santo. Então, para que serve esse batismo? Para Deus nos revestir de poder. Fala comigo assim, hoje, Deus vai me revestir de poder. Também serve para você ganhar almas, porque você recebe uma ousadia, um ânimo, uma sabedoria, uma sede de ajudar as pessoas, de ganhar almas para Jesus. Por quê? Mais forte do que você é o Espírito Santo. Mais forte do que o seu entendimento é aquilo que excede o entendimento, que é a língua dos anjos que você fala direto com Deus, a língua do Espírito. Então você começa a ser um ganhador de almas. Você vence as lutas do dia a dia com mais facilidade. Atos capítulo 4, versículo 31. Agora eu vou provar para você tudo que eu falei. Tem gente aqui que está achando, falar em línguas estranhas não é para mim. Eu sou muito tímido. Não, esse negócio é coisa de maluco. Eu não vou ficar falando em línguas não. Esse povo vai achar que eu sou doido. Tem gente aqui pensando, esse negócio de falar em línguas é só de apóstolo para cima. Então, meu filho, é para todos, porque o apóstolo é o que está mais embaixo de todos. Todos estão em cima. Mas isso aí, negócio de falar em línguas, é muito esquisito. Não sei, acho que Deus não vai me ensinar isso. Ele não ensina, ele batiza. É uma força maior. Só que só recebe quem busca, só aceita quem Deus dá. Eu não consigo forçar isso em você. É conectado pelo Espírito. Mas tem que ter clima, tem que ter mover espiritual para isso. Então vamos entender na prática como que isso acontece. Atos 4:31. Alguém levanta e lê para mim, por favor? Podem ficar sentados, eu quero que você marque na sua Bíblia, porque você tem que entender o que vai acontecer com você hoje aqui. Atos 4:31. Por favor, pode ler. Atos 4:31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Peraí, todos ficaram cheios ou alguns ficaram cheios? Lê de novo para mim, por favor. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então repita comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Obrigada, pastor Gustavo, pode sentar. Então fala comigo assim, o dom de línguas estranhas é para todos os que creem
e querem receber. Então põe a mão direita no peito e fala assim, é para mim. Agora eu te pergunto, você quer? Alguém aqui quer? Alguém quer receber esse presente de Deus? Quer? Então o que acontece? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É para todos. E cheio do Espírito Santo é ter força interior. Você pode ter um pouquinho de força. Ou você pode ser cheio de força. Você pode ter o Espírito Santo. Só um pouquinho. O suficiente para a sua salvação. E ser uma pessoa fraca, uma pessoa batida, uma pessoa que não é animada. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você fica animado. Animado significa cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo começam a dar gargalhada e não conseguem parar. É um trem de doido, fala comigo, é um trem de doido. Não é normal. Mas é uma experiência também que não é normal. Você nunca vai experimentar na sua vida, com nada, com ninguém. Um gozo, um prazer tão grande como esse, porque nada se compara a isso. Seu corpo treme de tanto prazer, de tanta alegria. Você fica doido, é um trem doido, fala comigo, é doido. Não é normal. Então é para todos. Fica cheio do Espírito Santo, não é só um pouquinho, é cheio até transbordar. E depois o que acontece? Você não se contém. Você começa a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo, inevitavelmente vira um evangelista. Porque não suporta prender aquilo dentro de si, porque senão implode. Ela explode para dentro. Então ela se torna corajosa, porque ela não consegue resistir ao fogo do Espírito Santo. E o que alimenta o Espírito Santo? Almas. Fala comigo, Deus quer almas. Mas primeiro, Ele quer a minha alma. Abre para mim Atos 2, a partir do versículo 1. O batismo com o Espírito Santo. A pessoa tem que ter falado em línguas. Se você aqui não fala em línguas, nunca falou em línguas, então você ainda não viveu essa experiência de ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Porque é a prova de que você foi batizado com o Espírito Santo. Não tem uma outra prova. Tem duas provas, né? Você fala a língua do céu, você recebe o dom do idioma do céu, que é a língua dos anjos, e você fica muito animado. É um ânimo para o bem, é uma coisa assim, estrondosa. Por isso que aqui diz, né, nós lemos agora com o pastor, que o lugar que eles estavam reunidos tremeu. E era um lugar como esse, não era uma igreja, não era um santuário, era um lugar como esse, que eles reuniram e buscaram com dedicação o derramamento do Espírito Santo, e eles receberam o batismo com as línguas de fogo. Então, são essas duas evidências. Você fala em línguas e você fica muito animado com a presença de Deus. Vamos lá. Fala comigo assim, eu já tenho o Espírito Santo. E hoje eu serei batizado com o Espírito Santo. Quem está animado com isso, bata a palma e diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ler. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Pera! Veio do céu o quê? Som. Veio do céu o quê? Som. O que veio do céu? Som. Então fala comigo assim, ondas sonoras. Ondas sonoras. Do céu. Do céu. Faz assim da sua boca, vai sair da minha boca. Ondas sonoras que conectam no céu. Então eles estavam reunidos quando veio sobre eles um som do céu, ondas sonoras do céu, um som que pira o diabo, porque ele nunca vai entender. Só você e o Espírito Santo entendem. E você no seu espírito.
E por isso que quando você está num dia de luta, você começa a falar em línguas, sem estar com clima, sem estar no espírito nem nada. Você começa a falar, porque você já está batizado, você já tem essa arma que ele vai te dar hoje aqui. Você já tem. Aí você começa a falar em línguas, no espírito. Você vai falando. Começa frio, você não sente nada. De repente você está pegando fogo, de repente você está incendiando, de repente você está ali, ó, que o bicho tá assim, pelo menos 3 países de distância de você, porque ele não suporta ficar nem de longe. Porque ele tem um ódio terrível de saber que você é tão íntimo da pessoa mais importante e poderosa do universo, que é o Espírito Santo, e ele nunca vai poder interferir. Aleluia! Ele não vai poder te atrapalhar. E ele vai falando assim, o diabo vai falando, você não pode, você não consegue. E você começa a labarar, shuricando, telebacerando, ela aí, shuricando, telebacerando, ela lá. E ele vai falando, você vai ser destruído, tem uma arma, eu vou destruir você, eu vou acabar com a sua vida. Ele vai shuricando, telebacerando, ela lá. E ele vai surtando, ele vai ficando doido. E ele vai saindo, porque vai saindo de você o quê? Fogo! 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 Faz comigo assim, fogo! Bem forte, com o braço assim, fogo! Vai, pastor Josué. E veio de repente veio de repente do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse som do céu, como um vento impetuoso, vai encher este lugar que nós estamos aqui. Glória a Deus! E aí, pastor Josué? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Fala comigo assim, sobre cada um aqui. Sobre cada um. Sobre mim aqui. Pousará. Fogo! 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 Vai, pastor Josué. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Fala comigo assim, hoje eu vou ficar cheio do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Observa que ninguém ensinou. Pode sentar, pastor, obrigado. Há uns 15 anos atrás, eu liderava um grupo de dança que chamava Manaim. Alguém aqui já ouviu falar essa história? E eu fui ministrar o batismo de fogo com o Espírito Santo sobre a vida deles. E o Espírito me levou a isso porque um dia eu estava orando num cantinho, igual eu fiz antes de vir para cá. Fui para um cantinho ali orar. O meu espírito com o Espírito Santo. Eu não entendi nada, mas Deus entendeu tudo e o meu espírito foi cheio de força. E aí, eu estava no cantinho orando em línguas, né? Eu e o Espírito Santo preparando para ministrar para os jovens, que eu liderava naquela época. E aí, pediram para um dos jovens ir me chamar, porque já ia me chamar no altar. E quando ele chegou, ele ficou assim, curioso, ouvindo eu falar aquelas coisas estranhas. E falou, vixe, será que na época primária, será que ela tá normal? Ficou olhando assim, que ele era novinho na fé, né? Ficou olhando. E ele veio do mundão mesmo, negócio brabo. Ele usava droga, todo errado. Não sabia nada disso. Ficou assim, impressionado, né? Que língua é essa? Como é que ela aprendeu isso? Que coisa doida. Não, que negócio maluco, eu quero fazer isso aí. Eu quero isso aí pra mim. Ficou olhando assim, né? Curioso. E de repente eu percebi ele ali, eu falei, o que foi, Henrique? Aí ele falou, ô, primário, você tá chamando a senhora lá pra poder ir lá pregar pra nós. Mas só tava falando aí, tá tudo bem? Só tá bem? Tá bem? Aí ficou assim, tô ótima, tô maravilhosa, vambora. Fui. Depois que eu preguei, ele me chamou e falou assim, me ensina a falar aquelas coisas lá que a senhora tá falando? Aí eu falei, não tem como eu te ensinar. Isso é um dom. Fala comigo, é um dom. E eu não posso te dar esse dom, só Deus pode dar esse dom, só Ele tem o poder de dar esse dom. Mas você quer receber isso? Ele falou, eu quero muito. Aí eu falei, então eu vou orar para você receber. Aí ele falou assim, é só começar a falar assim, balachita, balahaus, balachita, balahaus, balachita, balahaus. Falei, nada a ver com balachita nem balahaus, irmão. Não força a barra. Solta a sua língua que o Espírito vai tomar. E aí eu fiz com ele, vem cá, bispo. Assim, segura aqui pra mim, amor, por favor. Eu fiz com ele assim, ó, segura as mãos. Aí eu mandei ele fechar os olhos e receber o fogo. O bispo aqui não vai fechar o olho não, tá, bispo? Não tá na hora de ministrar não, se bem que eu já tô até tremendo de fogo aqui. Aí eu falei, fecha o olho e fala, fogo do Espírito, fogo do Espírito.
E ele começou, fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. E aí ele começou a arrepiar. Ele falou, tô arrepiando todo aqui. Tô arrepiando. Falei, tá, fica aí arrepiando, mas não para de falar. Fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Aí depois eu fiz assim com ele, não faz assim, bispo. E aí eu coloquei a mão nele. E ele tava fogo do Espírito, fogo do Espírito. E aí ele começou a falar em línguas. O Espírito tomou a língua dele. Obrigada, bispo, pode sentar. E o que aconteceu? Foi muito engraçado, porque ele ficou pelo menos meia hora falando em língua. E eu encerrei a oração. Aí a gente cantou louvor. Aí todo mundo se abraçou e a gente foi pra piscina. E ele não conseguia parar de rir e falar em línguas. Ele ficava rindo e falando em línguas. Loucão. E a vida dele mudou para sempre. Porque ele recebeu de Deus a arma mais poderosa que tem para um cristão. Que é falar a língua do céu. Só quem está animado fala comigo assim: chegou o meu dia! Então quais são as evidências que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Ela fala a língua dos anjos, ela fica muito animada com a presença de Deus. Então vamos lá, tem cinco coisas que impedem uma pessoa de ser batizada com o fogo do Espírito Santo. Pergunta para mim, o que é? Primeiro, ela não crê no batismo do Espírito Santo. Ela olha e duvida. Ela olha e acha que é teatro. Essa pessoa nunca será batizada com o Espírito Santo. Porque Deus não tem obrigação de fazer nada por ninguém. E tudo que a gente acessa no poder de Deus é pela fé. Então você fala pela fé, você recebe pela fé, você busca pela fé, tudo é pela fé. Quem não crê, não recebe. Mas quem crê, recebe até transbordar. Hebreus 4:2. Alguém levanta aí, pega o microfone e lê para nós, por favor. Não precisa ser pastor não, gente. Os pastores são... Ah, vai lá, isso. Vamos lá, Betão. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Pera aí, Betão. Você já falou de Jesus para alguém e a pessoa até balançou a cabeça, mas você viu que ela não recebeu? Você viu que ela não acreditou? Então essa pessoa fechou o coração, ela não recebe. A mesma palavra, se ela cair num coração que está aberto com humildade, vira solo fértil, germina e frutifica. E essa mesma palavra, se cair num coração fechado como pedra, ela morre. Então prossiga, por favor. Pode ler do início. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Se eu falo essa palavra para você aqui, cheia do Espírito Santo, e você não mistura com a fé no seu interior, para nada lhe será aproveitado. Agora, se você recebe essa palavra e mistura com a fé, fala comigo, fé é acreditar. Então, se você se lança crendo, então, misturada com a fé, essa palavra tem poder dentro de você. Segundo, a pessoa não recebe por quê? Porque ela acha que esse dom é um idioma que se aprende. Achar que o dom de línguas é idioma da terra e não idioma do céu é uma grande tolice, porque senão tinham cursos de falar em línguas, né? Não tinha, lá na escola de línguas teria inglês, português, espanhol e anjos. Ou céu. Alguém aqui já viu um curso de língua do céu? Não existe. Por quê? Porque isso não dá para aprender. Não dá para aprender. Né? Mas você recebe pelo Espírito. Então isso é um sinal que o Espírito Santo veio e te batizou. Mateus 16:17. Alguém abre e lê para mim, por favor? Desculpa, é Marcos. Falei errado. Marcos 16:17. O dom de Deus é uma coisa que o homem não pode fazer. Se Deus não der, o homem não pode fazer. Pode ler, por favor. Qual que é o seu nome? Missionário Mateus. Missionário Mateus. Por favor, missionário Mateus. Marcos 16:17. Jesus disse sobre esse sinal da língua dos anjos. Marcos 16:17. Sim.
E estes sinais seguirão aos que crerem. Peraí, seguirão quem? Os sinais seguirão aos que crerem. Vai, pastor, missionário. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão o quê? Isso é um sinal que só testifica, acontece na vida daqueles que creem. Obrigada, missionário Mateus. Pode sentar. Terceiro empecilho. A pessoa não soltar as línguas estranhas. Por quê? Por vergonha. Quem fala em língua estranha não é o Espírito de Deus. Quem fala em língua estranha é você, sou eu. Aí, daqui a pouco eu vou colocar você na posição para receber o batismo de fogo com o Espírito Santo. Eu não vou fazer nada, quem vai fazer é o Espírito Santo e você. Você que vai buscar e ele vai te dar. Se ele vê um coração sincero aí. E aí você começa a buscar o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Assim, ó. Vai receber? A língua do céu é um idioma do céu. Você faz um curso de idioma lá na escola de línguas, lá de inglês. Você faz a aula caladinho do início ao fim, é assim ou não? Não, você tem que falar. Porque se você não falar, como é que você vai falar em inglês? Aí a pessoa quer que o Espírito Santo possui ela, igual o Satanás possui uma pessoa. Algema a consciência dela e encarna nela e faz ela fazer atrocidades, loucuras. O Espírito Santo, ele é educado. Ele é sensível e nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Então, se eu quero, eu vou me inclinar a isso. Eu quero o fogo do Espírito Santo. Eu quero falar além de oração. Eu quero falar a língua dos anjos. Então, eu tenho que soltar a minha língua. Fala comigo, eu tenho que soltar a minha língua. Senão, não acontece. Então, você começa a dar glória, aleluia. Você começa a cantar o louvor. De repente, você começa a sentir aquele fogo. De repente você começa a arrupiar, né, como diz o jovem. Você começa a arrepiar. E você começa a sentir aquela força. Você está orando, você está cantando louvor. De repente você não está ouvindo, você não está entendendo o que você está falando. Porque a sua língua foi tomada pelo fogo do Espírito Santo. Aí já não é mais você em consciência orando, é o seu espírito orando ao Espírito Santo. Mas isso só acontece porque você crê, porque você quer e porque você solta a sua língua. Então o terceiro impedimento é esse. Quarto impedimento, a pessoa fica de boca fechada. Ela não solta a língua para poder falar a língua do Espírito. O Espírito vem te dar a inspiração para você começar a falar. E você não solta a língua. Ou você fica com a boca cerrada. Você fecha a boca. Não tem jeito. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você percebe que você vai ficando mais forte, mais forte. E com gemidos inexprimíveis, a oração se torna mais poderosa porque passa a ser não você orando com palavras bonitas, mas o Espírito Santo orando a Deus por você. Eu oro errado, como eu li para você aqui em 1 Coríntios. Você ora errado, mas o Espírito Santo conserta a nossa oração e faz chegar a Deus de forma perfeita. Então, essa conexão com o Espírito Santo na vida de quem é batizado é muito poderoso. Fala comigo, isso é muito poderoso. E o quinto empecilho é não pedir. A palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Se você não pedir, como eu li para você no início da mensagem, se você não buscar esse dom, você nunca vai receber. Fala comigo, eu tenho que querer. E eu tenho que querer muito. Eu tenho que crer. Eu tenho que soltar a língua. Eu tenho que abrir a boca. E eu tenho que glorificar. Glória a Deus. Então, essa é a oração mais poderosa que tem. O apóstolo Paulo diz assim, na hora que eu estou orando em línguas, eu que oro muito em línguas, o apóstolo Paulo disse isso, eu li para você. Eu que oro muito em línguas, na hora que eu estou orando em línguas, a minha mente fica infrutífera, porque eu não entendo o que eu estou orando. Mas o meu espírito vai se enchendo como uma bateria. Imagina você como o seu celular descarregado. Você falar em línguas enche a sua vida de bateria, igual quando você pega o seu celular descarregado e conecta ele no carregador.
À medida que ele está ali, ele vai sendo cheio de bateria. À medida que você fala em línguas, você vai sendo cheio de força. Nunca, jamais na sua vida, brinque com isso. Por quê? Porque se você vulgariza, menospreza, diminui esse dom, Deus tira esse dom de você e vai dar para alguém que vai valorizar. Ah, apóstola, mas a senhora não estava falando agora lá do Balachita Bala House? É, porque primeiro é muito engraçado, segundo porque foi muito sincero. Terceiro, que não é terceiro nada, é primeiro. Eu estou falando com muita reverência para ensinar para você que se você for parar de concentrar no Espírito para receber o seu batismo de fogo e for prestar atenção no que o seu colega está recebendo de língua estranha, você vai ouvir uns Balachita Bala House, Siricanta lá na praia. Você vai ouvir uns negócios assim. Por quê? Porque é uma língua que confunde os sábios e entendidos, mas só é revelada aos simples e humildes de coração. É a língua do reino dos céus. O reino dos céus vai explodir dentro de você hoje aqui. Então, se você quer ser um curioso que vai sair daqui vazio, é só você parar de prestar atenção na sua vida e fazer igual o diabo. Cuidar da vida do outro. E aí você vai assistir o outro recebendo, o outro sendo cheio, o outro dando até choque de tanto fogo do Espírito Santo. Incendiando tudo. E você pertinho de virar um invejoso. Por quê? Por causa da covardia de não abrir sua boca, soltar sua língua e deixar o Espírito Santo te batizar. Por causa da sua arrogância de preocupar mais com o que os outros vão pensar do que vai sair da minha boca. Que palavra será que Deus vai pôr na minha boca? O que será que eu vou falar? Será que o som vai ser engraçado? Será que vai ser isso ou vai ser aquilo? Por causa dessa sua arrogância. O Espírito pula você e batiza o que está na sua frente, o que está atrás de você, o que está do seu lado, o que está do outro lado. Deus não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a te batizar com o Espírito Santo. Ele não é obrigado a te dar esse dom. Mas se você buscar com sinceridade e crer, você vai sair daqui hoje falando a língua do céu. Prepara o seu coração, prepara a sua mente, prepara a sua boca, prepara a sua língua, porque o Espírito vai batizar com fogo hoje aqui. Aleluia. Então eu quero que você feche a sua Bíblia e se coloque de pé no seu lugar. Fala comigo assim: Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Levanta as suas mãos para os céus e começa a repetir essa frase. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. De novo, Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. De novo, Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Vai falando isso. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Já tem gente falando em língua estranha aqui, ó. Fala com fé. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Você vai começar a sentir uma alegria, uma vontade de chorar, uma vontade de gritar, uma vontade de rir, tudo ao mesmo tempo. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. Agora faz silêncio um pouquinho, fecha os olhos, levanta as mãos bem alto aos céus e ouve o que eu vou te perguntar. Você tem o Espírito Santo? A pergunta que eu te faço agora é: o Espírito Santo tem você? Fala para ele: o Senhor me tem, Espírito Santo. Levanta as mãos bem altas aos céus. E agora você vai abrir a sua boca e vai começar a dar glória, aleluia. Solta a sua língua. Deixa o Espírito Santo te inspirar. Glória, aleluia. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito.
Tem gente que está segurando. Tem gente que está segurando a língua. O Espírito Santo, ele vai inspirar você no seu ouvido. E você vai falar. E ele vai tomar a sua língua. Você tem que começar a falar. Começa a dar glória, aleluia. E fala o que o Espírito está te inspirando. Lebara shurikandere serendere shurikandere serendere. Cheios do Espírito Santo, comece a passar pelo povo, pondo a mão direita na cabeça e orando em línguas e transferindo este dom. Só quem é batizado, só quem tem o dom de línguas. Solta a sua língua lá para receba o batismo, receba o fogo. Ao Espírito, quer chorar, chora, quer pular, pula, quer gritar, grita, mas fala a língua do céu. E recebereis poder, poder do céu, poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Faça a tua obra, Espírito Santo. Faça a tua obra, Espírito Santo. Faça a tua obra, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. 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 Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo. Espírito Santo, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me. Para a glória de Deus, eu quero que levanta a mão aqui. Quem que falou em línguas estranhas e orou a língua do céu aqui hoje? Levanta a mão. Celebre aquele que te batizou com fogo hoje aqui. Obrigado, Jesus. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias.